Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de também poder participar aqui nas jornadas e parabenizando desde já a organização do JTM nas mesmas. Peço que se debate até, sobretudo para aqueles que estão em casa, poderem acompanhar. Meu nome é Marco Gonçalves, sou gestor do Proderame 2020. Eu ouvi atentamente os oradores que antecederam com intervenções extremamente interessantes. Queria começar por dizer que os desafios, obviamente, existem e do sistema fazem parte várias entidades, cada uma per si terá que contribuir à sua maneira para responder exatamente aos mesmos. Da parte do Proderame, o trabalho tem sido feito. A meu ver, é um trabalho que, graças a uma excelente equipa, tem vindo a corresponder manifestamente às várias circunstâncias que nós nos vimos enfrentando, não só aquelas que estavam inicialmente estabelecidas desde o início ou para a criação do próprio programa, mas também os desafios que, entretanto, surgiram, e estou-me a lembrar da pandemia Covid-19, que era a medida 21, e mais recentemente também a medida 22, que respondeu exatamente ao escalar da inflação nos fatores de produção agrícola. O Proderame tem um impacto muito significativo no meio rural da nossa região. Eu queria apenas, para vocês terem uma ideia, porque muitas vezes nós falamos só em milhões, e é muito importante que as pessoas tenham a ideia do impacto real no terreno, do que é que se está a passar. Eu dava-vos apenas alguns números para vocês terem uma ideia. Neste momento, em termos de intervenções, de medidas ou de projetos, melhor dizendo, de investimento no setor agrícola, nós vamos a caminho das 1000 candidaturas, 77 das quais aprovadas já aqui em Santana, e prefazendo ou intervindo num total de pouco mais de 500 hectares. Temos 77 candidaturas aprovadas de jovens agricultores, 9 das quais aqui no Concelho de Santana, o que é muito, muito gratificante saber. Cerca de um terço destas candidaturas de apoio aos investimentos nas explorações agrícolas também prevê a intervenção, construção ou beneficiação de tanques de armazenamento de água, tanques de rega, que prefazem um total de armazenamento de mais de 32 mil metros cúbicos de armazenamento. E há aqui um indicador que eu gosto imenso de referir, é a área total de sistemas de rega. Portanto, que é um fator determinante, não só na eficácia técnica, portanto, na poupança da água, nas explorações agrícolas, mas também na diminuição dos custos de exploração. Estamos a falar de cerca de 183 hectares, 183 campos de futebol de sistemas de rega implementados na região autónoma da Madeira durante este período do Proderame. Na agroindústria, 21 candidaturas extremamente importantes porque alavancam todo o setor produtivo. No setor das acessibilidades, 61 caminhos agrícolas construídos ou intervencionados, 4 dos quais aqui promovidos pelo município de Santana. Regadio coletivo, 132 quilómetros de levadas. 132 quilómetros de levadas beneficiados através do Proderame. Em relação ao modo de produção biológico, 66 novas conversões ao modo de produção biológico, a implicar qualquer coisa como 70 hectares. Formação, aqui falada, muito importante. 11 candidaturas aprovadas, beneficiando quase 6 mil formandos. E, finalmente, uma medida que me é muito querida, que é a medida dos seguros, implementada no final de 2017, e que imediatamente a seguir, logo no início de 2018, foi ativada, estou aqui a olhar para um dos administradores da GESB, e ele sabe bem o quão importante foi esta medida dos seguros, logo para fazer face às intempéries de fevereiro e março de 2018.
Isto para dizer que o Proderame, neste momento, já tem um compromisso superior a 100%, na casa dos 105%, uma taxa de execução de 73%. Mas nem tudo, obviamente, o trabalho continua. Nós temos consciência que os desafios continuam, nós temos que continuar a trabalhar para ir mitigando e fazer face aos mesmos, e precisamente nos trabalhos preparatórios do novo quadro comunitário, do PEPAC, assim se chama, Plano de Estratégia da Política Agrícola Comum, foi feita uma análise SWOT e um levantamento de necessidades que, em grande parte, também inclui as necessidades que o professor Miguel Carvalho elencou aqui, e muito bem, para dizer que essas necessidades foram desaguar depois do estabelecimento de 9 objetivos específicos e um transversal, que compõem o PEPAC, e dizer que o PEPAC, no que diz respeito à região autónoma da Madeira, e fazendo face também a vários desafios que nos iam sendo colocados ao longo da vida do Proderame, nós decidimos também fazer algumas inovações. Algumas foram sugeridas e pedidas pelo seu secretário. Estou-me a lembrar do apoio ao apicultor, estou-me a lembrar do apoio à produção integrada, mas, e correspondendo à questão paisagística, e pela primeira vez na história dos subsídios madeirenses, vai haver, para a costa norte da Ilha da Madeira, um apoio específico para a manutenção dos bardos em Urse, no âmbito do PEPAC. Do mesmo modo que também, pela primeira vez, vai haver um apoio específico na Ilha do Porto Santo para a manutenção dos muros em pedra de crochê, à semelhança do que já existe na medida agroambiental da manutenção dos muros em pedra seca aqui na Ilha da Madeira. Peço que conclua, por favor. Para dizer que nós vamos ter ainda mais novidades em termos de elegibilidade de despesas, também outras novidades que visam facilitar precisamente a tesouraria e a vida e a gestão das explorações por parte dos senhores agricultores. Nós, Autoridade de Gestão do Proderame, futura Autoridade de Gestão do PEPAC, cá estaremos para fazer a nossa parte e ir correspondendo em tudo o que for necessário. Por fim, não queria deixar só de esclarecer uma questão que foi frisada pela senhora deputada Tânia, que tem a ver com o desfazamento das taxas de apoio entre a Costa Norte e a Costa Sul na medida 19.2. Não é verdade. Quando se fala em Costa Norte e Costa Sul, nós estamos a esquecer que Machico, faz parte da zona de intervenção da Acaporama, também tem uma freguesia na Costa Norte. Isto não tem a ver com o facto de ser Costa Norte ou Costa Sul, tem a ver com o facto de nós termos 2 grupos de ação local, a Adrama e a Acaporama, aqui na região autónoma da Madeira, e a opção de cada uma delas, quando no início do Proderame, residiu precisamente nessa diferenciação. Quem tem uma taxa de subsídio superior vai apoiar, inevitavelmente, menos candidaturas. Quem tem uma taxa de subsídio inferior, inevitavelmente, vai apoiar mais candidaturas. A opção de cada um dos GAL foi esta. Mas também já lhe posso dizer, e para terminar, temos mesmo que concluir, porque há mais pessoas inscritas. O que está acordado neste momento com os 2 GAL é precisamente inverter esta situação, independentemente do GAL que esteja aqui a ser falado, vai passar a haver uma discriminação positiva para a Costa Norte da Ilha da Madeira em matéria de taxas de apoio. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos. Passamos a outra questão, por favor. Eu peço que as questões sejam colocadas de forma sucinta, porque há mais gente inscrita e há mais gente com questões para colocar também. Por favor. Bom dia a todos. Dom Teodoro Dória, que representa também a Casa do Povo de São Roque Faial. Permita-me um parênteses para agradecer a iniciativa mais uma vez do JM e hoje de maneira especial louvar o Miguel Silva, portanto recentemente subiu e é atualmente o diretor do JM, portanto um homem também de São Roque do Faial, e tenho aqui alunos da Escola de Santana, um ex-aluno da Escola de Santana, até é para nós também um orgulho podermos partilhar isto contigo. O chefe Otávio falou da importância da paisagem na agricultura e quando falou nisso eu lembrei-me de facto uma das imagens que é um ex-libris da nossa freguesia São Roque do Faial é a vista que tínhamos ali e ainda temos da Casa de Chá do Faial sobre aquele vale da Ribeira da Metade e toda aquela encosta de São Roque do Faial agricultado. Atualmente de facto tem meia dúzia de agricultores que ainda vão lá passando, portanto de facto essa importância
do turismo e da imagem e da paisagem que nós temos, estamos perdendo e que era importante voltarmos, de facto, a reavivar ou, portanto, a reverter esta situação. Mas permita-me aqui duas situações muito simples que surgiram ao longo da explanação dos oradores. Portanto, a água de rega que nós temos atualmente em Sandana, e falo mais concretamente em São Roque do Ufaial, era uma ideia que deixava aqui o diretor regional da Agricultura, o senhor secretário, porque não haver um horário mais flexível, por exemplo, para quem tem trabalhos como eu, que depois os levadeiros dão-nos um horário para regarmos e se eu estou a dar aulas não posso regar aquela hora, já só daí a 12 dias, que é quando volta ao giro. E já falei com eles aí são inflexíveis, eu acho que devia de haver uma maneira, atualmente com as tecnologias que nós temos, ver esta situação, podermos não perder essa água. Quem tem poços de rega, é verdade, coloca-os. O problema da São Roque do Ufaial são... as parcelas estão muito pequenas e não se consegue ter um poço de rega em cada uma das parcelas para depois poder regar. Portanto, isto era uma situação que eu próprio já falei junto dos serviços, dizem que é complicado. E depois outra situação, há uns anos atrás conseguimos dar a volta e não se conseguiu. Há muita gente que paga a água de rega, porque de facto é uma ninharia, mas depois é para deitar lá para a Ribeira, porque são imigrantes, por exemplo, sei um caso que tem 6, 7 horas de água seguidas, e que não rega nada porque não estão aqui, estão na América, mas pagam. E como pagam, aquela água é perdida. Portanto, tinha de haver um mecanismo para, fazendo um levantamento destas situações, as pessoas querem pagar porque têm medo de perder a água. E pagam, e é fora. Em vez de ter um giro de 12 dias, poderia ser de 8 dias, e isso era o ideal. Outra situação, eu estou aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal de Sandana, e o Sr. Presidente da Câmara está aqui, não me deixa mentir, já falei muitas vezes aqui, neste mesmo espaço, das pragas que afligem os agricultores. Nomeadamente aqui no nosso Conselho, o problema do pomo de trocaz e os ratos. E ainda recentemente tivemos em todo o Conselho a entrega de raticida pelo Sr. Secretário, e muito bem, a Câmara tem feito também isso, é importante voltar e continuar esse apoio aos agricultores. O pomo de trocaz recentemente houve um abate seletivo. A minha sugestão é que esse abate seja mais prolongado no tempo, essencialmente onde as pessoas nas zonas agricultadas, porque senão, assim como eu, muitos outros vão deixar de plantar, porque depois não conseguem colher nada, porque vai lá os pombos e comem tudo. Portanto, é uma situação que já se tem vindo a falar, ainda nas últimas Assembleias Municipais eu referi esta situação. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal ficou para informar o Governo Regional neste sentido, porque era importante, pelo menos nas zonas agricultadas, que essa praga fosse controlada não só durante um mês, durante o ano, mas esse abate ser seletivo, ser mais prolongado. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se alguém da mesa quer responder. Houve aqui questões que foram colocadas, nomeadamente com a questão da água de giro. Não sei se alguém quer responder, o Sr. Diretor. Não será para já, pelo menos. Avançamos para uma outra questão, por favor. Bom dia, Vítor Castro, Presidente da Associação de Jovens Agricultores. Antes de mais, quero agradecer o convite do JM para cá estar. Felicitar também pelo excelente painel de oradores para falar sobre a agricultura. Acho que não podiam ter escolhido pessoas com experiência que vivem no setor e têm um papel fundamental neste setor. Ultimamente tenho ouvido muitas palestras do professor Miguel Ângelo e confesso que de palestra para palestra deixa-me cada vez mais motivado e contente com aquilo que vou ouvindo. E o professor Miguel Ângelo falou aqui nos 4 desafios que deixava para a agricultura. E fiquei bastante contente, porque eu acho que neste momento a grande maioria deles já estão a ser implementados neste momento. A tecnologia, a inovação, os drones que falou, e isso é satisfatório. Significa que nós estamos no bom caminho, significa que quem tem a tutela da agricultura tem feito um excelente trabalho. E a verdade, a pujança que vivemos neste momento da agricultura deve-se às bases que foram sendo criadas ao longo dos últimos anos. Ao chefe Otávio, gostaria também, lá está, estive numa palestra onde falou para 300 alunos, mas que estão no meio urbano, com 15, 16 anos,
às vezes, e nestas idades, também ainda não sabemos bem aquilo que queremos. Agora, a verdade é esta, nós temos que desmistificar o estigma do agricultor, que passa o dia todo sujo, com a enxada às costas, e não é isso que nós queremos para a agricultura, não é isso que nós temos na agricultura. Relembro que no último quadro comunitário 77 jovens agricultores instalaram-se, o que é muito bom. E estamos a falar de agricultores que trazem tecnologia, que trazem inovação, que trazem a ciência, a investigação que o professor Miguel Ângelo muito tem feito na Universidade da Madeira através do Banco Isoplexis. É fundamental. E quando falo de agricultura, eu gosto sempre de fazer aqui uma separação entre o que é a agricultura familiar, uma agricultura de subsistência, e de uma agricultura empresarial. É completamente diferente, não menosprezando. E aqui também felicito a criação do Estatuto da Agricultura Familiar, que foi aprovado, muito ajuda os agricultores praticam este tipo de agricultura, mas nós temos que pensar, acima de tudo, numa agricultura empresarial. Uma agricultura que crie valor, uma agricultura que crie riqueza, uma agricultura que permita que se fixem jovens no meio rural, que ajudem, como o chefe Otávio faz, na economia rural, que envolveu todos os agricultores à sua volta. São excelentes exemplos daquilo que se vai fazendo. E achei também muito interessante um ponto em comum que tanto o professor Miguel Ângelo como o chefe Otávio frisaram, que é a formação e a qualificação. E esse trabalho também tem vindo a ser feito, e ainda há pouco tempo festejou-se o 6º aniversário da Escola Agrícola da Madeira. Tem tido um papel fundamental na qualificação dos agricultores, de jovens agricultores, de novos agricultores, dotando de competências, com corpo técnico recente, excelente corpo técnico, excelentes qualidades, tem feito já um trabalho espetacular nessa área da formação e da qualificação, e eu penso que vão continuar a desempenhar esse papel. Entretanto, tinha aqui depois 2 perguntas mais diretas, uma para o professor Miguel Ângelo, e lá está, e às vezes temos que tirar também, não só pensar nas desgraças, tentar eventualmente tirar proveito daquilo e antes disso, também quero agradecer o apoio do engenheiro Marco através do Prodram. Muitas vezes o Prodram é o bicho mau ou o bicho papão, e não. O engenheiro Marco tem feito um papel fundamental, um apoio bastante grande a todos os agricultores que necessitam. Eu sei de casos em concretos que o engenheiro Marco tenta arranjar soluções, forma de contornar determinados obstáculos para que estes projetos não caiam. Ele tem feito um trabalho de resiliência e muitas vezes não digo esquecido, que não é esquecido, mas não é valorizado o trabalho que ele faz. Muito obrigado por todos os casos que resolveu e fê-lo muito, muito bem em prol da agricultura. Tinha esta ressalva para... Sim, as 2 questões. Professor Miguel Ângelo, sabemos que os estudos que têm, que há um aumento de 2 ou 3% da temperatura. A Universidade consegue antecipar aqui alguns estudos em algumas culturas que se possa entretanto, quando isto acontecer, e já está a acontecer, para que os agricultores estejam preparados para responder a este desafio. Ao chefe Otávio, ao longo destes 25 anos, tem notado que a qualidade dos produtos, que eu sei que tem uma paixão pela agricultura madeirense, os produtos que chegam a TCI para confeccionar têm aumentado a qualidade, não tem? Muito obrigado. Professor Miguel Ângelo, por favor, se quiser responder, naturalmente. Bom, antes de mais, agradeço as amáveis palavras sobre a minha palestra e também agradeço os convites que me têm sido endereçados para ir dar o meu contributo, na medida do possível, que também é sempre um contributo modesto. Relativamente ao Prodram, já agora que estamos em fase de agradecimentos, eu gostaria também de agradecer ao Prodram, porque o Prodram tem sido fundamental para nós, até para nós participarmos em várias parcerias com
com agricultores, com empresas do setor, e temos desenvolvido vários estudos aplicados às condições da agricultura através do financiamento que tem sido atribuído. Relativamente à questão que me endereçou, é assim, nós temos feito algum trabalho relacionado com a banana, com a vinha, com as macieiras ou as fruteiras temperadas e com algumas hortícolas. Aquilo que nós temos feito ainda é muito preliminar, porque isto tem que ser um trabalho de monitorização continuado. O que nós temos observado é que há variações bastante grandes, quer na distribuição da potencial distribuição de algumas culturas, sobretudo ao nível da vinha e também um pouco ao nível da banana, que estão sempre condicionadas pelo facto de que há limitações do território. Quanto à questão das fruteiras temperadas, nós provavelmente vamos ter que mudar um pouco as práticas culturais, porque a falta de horas de frio tem alterado muito o comportamento das plantas ao nível da fenologia, da frutificação e da floração, e isso poderá implicar, por exemplo, a utilização de estimulantes para repouso ao nível das culturas, ou então a utilização de regras frias, ou seja, água gelada, para simular esses períodos de perda de temperatura, porque levam ao repouso da cultura para ela poder normalmente funcionar e dar fruto. O grande problema que se coloca ao nível destas espécies, sobretudo na zona do Jardim da Serra, é que muitas das vezes não há rega sequer e, portanto, não é uma tradição. Aquilo é uma cultura de sequeiro, quase utilizada como sequeiro, e isso talvez tenha que ser alterado. Também estamos neste momento a tentar desenvolver o ciclo de produtivo, a simular o ciclo produtivo da banana, para perceber como é que ele varia com a temperatura. Temos os primeiros dados iniciais que já foram apresentados num projeto base, que neste momento ainda não nos permitem falar muito sobre o assunto. Para já. Obrigado. Tem uma questão para si também. Ora bem, orgulho-me imenso quando dizem que eu sou um pouco a imagem de marca dos produtos regionais, mas não é só por barrismo. Eu gosto dos produtos porque são bons. Quando não são bons, eu mando tudo para trás e acabou o assunto arrumado e vou comprar a outro sítio qualquer. Por isso, a minha escolha não é porque sou madeirense, não é porque sou barrista, é porque os produtos são bons. Eu costumo dizer aos meus alunos que os nossos legumes são artísticos. Os formatos das cenouras, das batatas, dos legumes, é um formato artístico, ou seja, eu não conheço mais nenhuma parte no mundo que tenha esta particularidade, que tem a ver com o nosso terroir, tem a ver com a forma como eles crescem e que são tratados, atribuo-lhes um formato muito interessante e características únicas em termos de sabor. O erro crasso na nossa distribuição ou comercialização é querermos concorrer com coisas distintas. Não se pode concorrer com coisas distintas. Aquilo que nós temos é muito bom. E será um erro tudo também na nossa micro-escala, em socalcos, em plataformas tão difíceis de aceder, do carregar, do sujar, do acartar, querer concorrer com coisas que não têm nada a ver. Isto teria que ser um produto gourmet, teria que ser um produto exclusivo, teria que ser um produto tratado de forma diferente. Isto é um erro enorme, continuamos a cometer, que é não haver uma triagem do produto regional como eu acho que deveria de acontecer. Começando por embalagens do melhor que há. Acho que gosto do produto, e respondendo um pouco à pergunta, não portanto, escolher madeirense já começa a deixar de ser uma questão de opção, é um pouco identidade, um pouco marca. Quando as pessoas vão ao meu restaurante ou vão ao Forviews, sou chefe do Forviews há 15 anos já, faço 3.000 refeições por dia, as pessoas quando vão lá a casamentos perguntam: chefe,
Isto é da Madeira, não é? Portanto, eu já não tenho hipótese de não cozinhar desta forma. É uma responsabilidade que me orgulho imenso como chefe madeirense. A roupagem, eles precisam de roupagem. Os nossos produtos precisam de roupagem. Não podem chegar menos vestidos do que um produto que vem de Espanha ou vem de outra parte do mundo. Eu recebo os moranguinhos, eu recebo os espargos, eu recebo os fiselos, tudo o que vem de fora, super bem embalado, direitinho, na caixinha, escolhido. Eu não posso continuar a receber cenouras regionais ou outro produto qualquer dentro de sacolas. E isto é um alerta aos agricultores. Nós temos do melhor que há. Cobrem-me que eu pago mais €1. Se perguntar, mas os teus colegas também pagam? Pagam. Um Bonoá paga, Quinta da Casa Branca paga, não são todos, mas também não temos uma escala assim tão grande para que tenha dificuldade de absorver. É preciso dar roupagem e rosto. Eu gosto de saber quem é que produzia as cenouras. E se eu disser ao cliente, estas cenouras é do senhor Manuel, que vive em Santana, porque tem não sei o quê, porque tem... As pessoas querem histórias. O novo luxo, o futuro, paga história. Mais importante que a qualidade da vaca é a história da vaca. Onde é que ela cresceu? Onde é que ela o pastou? Como é que foi tratada? E é isto, nós temos de tratar este produto desta forma. Qualidade não é tema, o produto está de cada vez melhor, sem dúvida nenhuma. A dificuldade na roupagem, como se apresenta, quando chega até mim, eu às vezes tenho vergonha em relação à forma como os outros se apresentam. A embalagem e o rosto tem que ser melhorado um bocadinho. O produto é do melhor que há, sem dúvidas nenhuma. Muito obrigado. Uma outra questão, já lá vamos a seguir. Uma outra questão, por favor. Se puder se levantar, se calhar, seria preferível para efeitos de filmagem. Peço desculpa. Não tenho de fazer, então se quiser. Bom dia a todos. Queria agradecer a iniciativa das jornadas da JM e queria falar, eu enquanto... Peço que se identifique, perdão. Ana Guira, responsável pela formação da Secretaria Regional da Agricultura. Queria falar um bocadinho sobre o projeto Escola, que surgiu em 2017, fez 6 anos este ano. É um projeto que está centralizado não na nossa cidade do Funchal, mas centralizado em São Vicente. E tem 2 salas descentralizadas da Costa Norte, uma no Funchal e uma na Camacha. Este projeto é um projeto com uma projeção muito grande, porque recebe formandos de toda a ilha, e para colmatar a distância, ou minimizar ou mitigar a distância da sua centralização na Costa Norte, temos um transporte gratuito. As formações são feitas sempre de acordo com as necessidades que vão surgindo e também são sempre nas alturas certas, como é o caso de uma formação que nós temos com muitos formandos, que é o caso das podas e das enxertias. Procuramos sempre que sejam nas alturas corretas. É o nosso melhor legado que se pode deixar, é realmente o saber fazer, e é este que a escola tem como mote para continuar com o corpo técnico de formadores da nossa Secretaria, muito habilitados na área e com elevadas capacidades de transmissão dos seus conhecimentos. Queria só fazer aqui um reparo relativamente desde a formação da escola. Já demos 655 ações de sensibilização e cursos de formação, um total de 9.400 horas e com um total de formandos na ordem dos 12.400 formandos. Formandos de todas as áreas, formandos que não são tão ligados à agricultura, áreas muito distintas, áreas da saúde, temos curiosos, temos formandos que deixaram as suas áreas e passaram a áreas da agricultura. Já tivemos, a escola já teve a felicidade de ter um formando, o chefe Otávio, foi uma grande responsabilidade e o sucesso está explanado
nas reações que temos no fim das formações. Isto também deve-se ao elevado profissionalismo com que os nossos formadores dão as formações. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Penso que será... Não ficou aqui uma questão, mas temos aqui uma outra primeiro, depois seguimos. Sim, aqui primeiro, por favor. Depois então vamos ali. Obrigada. Tânia Freitas, deputada na Assembleia Legislativa da Madeira. Eu queria primeiro felicitar os dois oradores, mas principalmente também tinha uma questão para o Otávio. O seu projeto, eu julgo ser um exemplo. E é um exemplo que demonstra que desafios, as limitações podem ser verdadeiros desafios. Eu partilho da sua opinião e eu julgo que nós, Madeira, temos que decidir o que é que nós queremos para o nosso futuro. Se nós queremos ser iguais a tantos outros locais com grande potencial turístico, ou se nós queremos ser nós próprios, cuidar do que é nosso, mostrar quem somos, que um turista não venha à Madeira ver paisagens abandonadas. Julgo que não é isso que o nosso turista vai procurar no futuro. Preocupa-me muito, porque apesar de outras intervenções que eu já ouvi, julgo que nós ainda temos um caminho muito grande a percorrer. Julgo que os desafios também que o professor Miguel referiu, julgo que muitos estão para cumprir e é por essa razão que julgo que os abordou aqui hoje. Preocupa-me que nós não estamos a cuidar da nossa ilha como poderíamos cuidar, temos que cuidar muito melhor. E quando fala em identidade e tradição, julgo que em alguns campos, como por exemplo a nossa orla costeira, a nossa floresta laurisilva, a nossa agricultura tem que ser melhor trabalhada. De facto, o chefe Otávio falou em alguns exemplos que poderiam ser melhorados, mas o que eu queria saber, e como é um exemplo e que muitas pessoas podem seguir o seu exemplo, o que é que, na sua opinião, acha que falta fazer para que muitos mais projetos possam nascer iguais ao seu? Porque às vezes tenho a sensação que a ideia que passa é que tem que haver mais tecnologia, grandes campos cultivados, os tais tratores nas fazendas, mas eu julgo que o caminho é um bocadinho diferente, é trabalhar essa identidade. O que é que acha que poderíamos, Madeira, fazer para conquistar mais investidores e empresários como você? A minha outra questão é para o senhor engenheiro. Eu vou talvez me virar assim. Não é bem uma questão, é só também para lhe responder. É verdade que esta medida penaliza alguns concelhos, como sabe, a medida 19.2 é menos 15%. De facto, um empresário que pensa, talvez se o chefe Otávio decidisse, ponderasse entre Santana e Calheta, talvez ia preferir o lugar onde o investimento, o apoio fosse maior, obviamente, porque é mais fácil, facilita o trabalho de quem vai para o terreno. Agora, é verdade que esta medida penaliza alguns concelhos, nomeadamente Santana. É tão verdade que esta medida foi levada à Assembleia Legislativa da Madeira, por mim, através do grupo parlamentar do Partido Socialista, foi chumbada pela maioria PSD-CDS, mas fico feliz por ser revertida, o que significa que realmente é verdade, e que toda a ilha possa aproveitar destes apoios de igual forma, principalmente os concelhos que precisam de mais apoio e investimento. Muito obrigado. Chefe Otávio, para responder uma resposta rápida, por favor. Vou ser rápido. Está assim, ninguém pode sentir com o coração do outro, não é? A gente sente com o nosso coração, cada um tem um coração. Claramente que aquele projeto está carregadíssimo de barrismo e de coração, não é? E de loucura, muita loucura. Aquilo fazer, quando eu comprei aquilo, minha mãe quase que chorava quando disse assim, tu compraste um abismo, isto para tudo aqui é madeirense, sabe, uma propriedade super íngreme, em Socalcos, de voluta, fez um investimento de 5 milhões de euros numa propriedade em Socalcos. Isto é preciso uma dose de loucura. Precisa ser louco para começar. Tem que ser louco. E ser louco não é uma coisa má, não é a loucura boa. Eu acho que isto até foi uma loucura da boa. Paixão. Não precisa só de haver apoios. Se não existir a paixão e esta loucura da boa para fazer as coisas acontecer num território como a Madeira, isto depende muito do investidor.
Eu tenho um agro, ou seja, aquilo era um terreno agrícola, super verde, e consegui fazer aquilo através do agro. O agroturismo é, portanto, é a premissa de devolver 80% do terreno ao ambiente, okay, e construir apenas em 20%. Isto existe, isto é uma linha nacional, que é o agro, converter territórios que estão carregados ou limitados em termos de construção, no âmbito do enquadramento paisagístico, valorização e de produção, permite-nos fazer construção. Loucura, paixão, paixão, loucura. E isto, como é que se pode provocar isto nas pessoas? É complicado, as pessoas sentem ou não sentem, não é? As linhas existem. Eu, nomeadamente, passei para o Prodrame, na altura haviam algumas teimosices minhas, passava pelo sistema de rega, que eu não queria meter sistema de rega, porque não queria sistema de rega, pronto. E tinha a Ribeira ao lado, e aquilo também é um pressuposto que tinha que cumprir, e optei por ir para a Ribeira e fazer os ciclos da água, e também, como não era a agricultura a minha principal atividade, era penalizado bastante por trabalhar em hotelaria e não ser a minha principal atividade. Passei, não optei por aquele apoio, mas estava lá, podia também optar, respeitando, obviamente, os parâmetros que, pronto, toda a gente tem que respeitar. Agora, a paixão é paixão. Isto é o principal motor da alavanca para criar um projeto destes. Muito obrigado. É um valor redondo, é um número redondo. É um número Muito redondo. bem. Vamos seguir, por favor. Está ligado, está ligado. Cumprimentos à mesa, cumprimentar o Jornal da Madeira por esta excelente iniciativa, cumprimentar o chefe Otávio, o Presidente da Câmara, o Secretário, o Professor Miguel Ângelo, Miguel Guarda, a plateia. E venho-vos aqui deixar a banana tem sido falada aqui neste debate, e queria-vos deixar algumas pinceladas. Não preparei nenhuma comunicação sobre as bananas, mas dar algumas pinceladas sobre um sector que tem sido extremamente relevante aqui na Madeira. Para terem uma ideia, as bananas da Madeira são a maior exportação bruta em quilos da Madeira no sector agrícola. E representam cerca de 650 hectares de produção. Para termos uma ideia do caminho que isto tem tomado, a GESBA começa a sua atuação no final do ano 2008. No ano 2009 produziam-se 14 mil toneladas de banana e hoje vamos nas 23 mil toneladas de banana anuais, ou seja, um crescimento de mais de 50%. Ou seja, há aqui partes da agricultura que estão a crescer, estão em franco crescimento. Para terem uma ideia, ontem, quando saí da empresa, o nosso diretor de produção disse-me assim: doutor, hoje produzimos 100 toneladas de banana. É mais ou menos isto, a média diária. 100 toneladas de banana produzimos hoje. E vamos ter que vender essas 100 toneladas de banana. 85% das nossas bananas são exportadas para o continente português e que são todas compradas. Portanto, nós subimos a produção 50%, subimos a qualidade da produção em 50%, ou seja, existem 3 qualidades de banana: a banana extra, a banana de primeira e a banana de segunda. Se formos aos anos de 2009, cerca de 50% da banana produzida na Madeira era da qualidade extra. Hoje estamos acima dos 80%. Isso significa um grande trabalho dos agricultores, significa um grande apoio por parte da empresa também. A empresa recrutou uma série de agrónomos e de biólogos que trabalham connosco e diariamente acompanham as produções juntamente aos agricultores. No mesmo espaço de terreno, para falar de uma forma, nós tínhamos 650 hectares de terreno de bananal, cerca de 650 hectares em 2009. Hoje temos os mesmos hectares e produzimos mais 50% dos mesmos hectares. Quero-vos dizer também uma coisa: quando se fala de juventude e de gente nova no sector da banana, na casa das bananas, estamos a verificar. De 2009 para 2023 entraram mais 60 e tal produtores na banana. Para terem uma ideia, o maior produtor de banana da Madeira tem menos de 50 anos. Tem 40 e poucos anos. O maior produtor de banana da Madeira tem menos de 50 anos. Portanto, quando se classifica qualquer coisa, limita-se também. Quando eu digo que aquilo é bom ou é mau, estou a dizer que é bom ou é mau e não é mais do que isso. Quando se classifica o sector
da agricultura da Madeira, temos que ir ver sector por sector. E no caso das bananas da Madeira, todos os raços são num sentido positivo. Aumento de 50% nas quantidades, aumento de 50% nas qualidades, mais gente a trabalhar. O maior produtor de banana da Madeira tem 40 e poucos anos. Portanto, o que dá aqui, simultaneamente, uma pincelada diferente sobre a realidade do sector. Mas há mais. O secretário da Agricultura, o Governo, o Presidente do Governo, que tem uma grande afeição sobre a agricultura, lançaram-nos 2 novos desafios, que foi a questão da anona e a questão das abacates da Madeira. A exportação destas 2 frutas. E nós iniciamos essa produção e essa exportação. Aliás, o centro da anona, onde se faz, é aqui em Santana, esse centro da anona. E o que é que aconteceu? No primeiro ano de exportação dessa anona, fizemos, como o chefe Otávio disse, que é um grande testemunho, que eu apreciei muito aquilo que experienciou aqui, a sua capacidade de perceber a agricultura e a sua capacidade, quando fala em loucura, em economia, a gente chama esse risco, capacidade de correr riscos, que é fundamental também. As pessoas têm que ter capacidade. Um agricultor é simultaneamente um pequeno empresário e que tem que ter a noção dos riscos e a loucura ali da coisa transformada em linguagem económica significa risco, mais ou menos capacidade de risco. E quando nós exportamos as anonas da Madeira, que nunca tínhamos trabalhado em anonas, nunca tínhamos vendido 1 quilo de anonas que fosse, foi-nos posto este desafio e nesse primeiro ano exportamos 13 toneladas de anona. E eu fui a Lisboa, falei com os interlocutores, os tipos que compravam as anonas, vimos as anonas concorrentes à nossa, mandamos desenhar as embalagens, as caixas das anonas e dos abacates a uma empresa de publicidade em Lisboa, muito bem desenhadas. Os invólucros em que as anonas iam eram muito bem... As anonas quase eram passadas a raio-x. Decidimos, eu e o meu colega na direção, que só devíamos mandar a qualidade super extra, a melhor qualidade de todas. As anonas eram exportadas de avião, que era fundamental. O avião aqui, a importância do avião cargueiro na saída dos produtos da ilha foi fundamental, só não o conseguimos fazer. É um produto muito possível, ou seja, nós conseguimos vender anonas em Lisboa, colhidas hoje, trabalhadas amanhã, depois da manhã estavam nos supermercados, portanto, extremamente frescas, sem concorrência de ninguém, em caixas perfeitamente desenhadas. E vamos à questão do preço, quanto é que valiam estas anonas? Pois eram as mais caras do mercado. Portanto, todas as anonas que haviam no mercado, nós conseguimos colocar a nossa anona super boa, em caixas excelentes, ao preço acima das outras. Ou seja, como diz o chefe Otávio e o subscrevo, os produtos da Madeira, desde que sejam bem enquadrados, que sejam bem trabalhados, que haja uma percepção do mercado também, que é preciso perceber o mercado, não é só produzir. Nós podemos ter os melhores produtos do mundo, no centro da África. Se não conseguir arranjar uma maneira de metê-los no mercado, bem postos, não servem de nada. Portanto, associado à agricultura tem que haver bons canais de distribuição e tem que haver uma percepção muito boa do que é o marketing e do que é o produto no mercado relativamente aos outros. E quero-vos dizer que, da minha parte, o testemunho que vos posso dar, quer da banana, quer destes produtos, tem os melhores indicadores possíveis para sermos ganhadores. Na banana, na anona e nestes 3 produtos que nós trabalhamos, temos sido ganhadores. E se somos ganhadores disso, e aqui o chefe, que trabalha com uma variedade muito maior de produtos, portanto, temos tudo para transformar a nossa agricultura no melhor que ela tem. E quero-vos dizer também aqui, quero-vos dar aqui um testemunho do secretário. Mesmo para terminar, por favor. Só um testemunho que é muito importante. O secretário tem acompanhado, o secretário e o presidente do governo têm acompanhado esta questão da agricultura muito perto e estão muito entusiasmados com esta situação e têm essa tal característica que o chefe Otávio falou, que não se consegue comprar, que é a paixão por aquilo que se faz e a entrega que temos ao nosso trabalho. Isso é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Não havendo... vamos só... Muito... Porque estamos mesmo no limite. Há um jovem lá ao fundo, para terminarmos, porque vamos ter a oportunidade ainda de voltar a ter debate. Muito rapidamente, peço ao jovem que se identifique e coloque a sua questão. Bom dia a todos os presentes. Uma pergunta para o chefe Otávio. Se identifique, por favor, seu nome. Seu nome? Helene Vieira Paixão. Uma pergunta para o chefe Otávio. Qual é o perfil do turista que procura hotéis em espaço rural? Muito obrigado.
Eu tenho duas experiências muito marcadas. Eu trabalhei a minha vida inteira em hotéis grandes, de massa. Sou o chefe executivo do grupo 4Views. Hotéis com 300 quartos, 280 quartos. E tenho um perfil de tour operação. Tenho um cliente que procura cama, procura um hotel. Muitas vezes só conhece o hotel quando está a chegar ao Funchal. Ou seja, ele não sabe onde é que é o 4Views Bahia, não sabe onde é que é o 4Views Oasis. Ele conhece que existe uma coisa que é a Ilha da Madeira. E isto é um tipo de cliente. E tenho um cliente que procura um socalco, 50% americano, muitos suíços, e é um cliente que quando sai sabe quem é o Otávio. Antes de sair de casa, pesquisa e sabe exatamente qual é o pão que eu tenho no meu pequeno almoço. Ele sabe que eu faço o pão, todos os dias. Ele sabe que eu tenho uma gata que apareceu ali, que é a gata mais famosa da Madeira, que aparece em todo o lado. É um cliente que procura ao detalhe o sítio onde vai ficar. Ele sabe qual é o menu, ele sabe se tem uma responsabilidade ambiental, se tem uma responsabilidade social, se tem permacultura, se tem interação com a sociedade. Ele estuda o perfil todo do alojamento. Ou seja, ele não descobre nada por acaso. Faz um estudo. O tipo de cliente descentralizado que procura Santana, procura Calheta, sabe exatamente onde é que é Santana. Não chega aqui por acaso. Portanto, isto é a diferença do perfil de cliente. Muito bem, muito obrigado. Vamos iniciar então.